Resumo da novela O Rico e Lázaro de 1 de novembro. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Ezequias vê um forte vento e uma luz, se ajoelha, e Deus o chama. Filho do homem, levante-se, tenho algo a dizer. Deus o envia ao povo de Israel que se rebelou, para que saibam que há um profeta entre eles. Ezequias não deve temer suas palavras, apenas transmitir a mensagem, quer ouçam ou não. Daniel diz ao príncipe Joaquim que ele encontrará paz na Babilônia. Joaquim lamenta a perda do pai, e Daniel lembra que ele deve aprender com os erros dele e manter a fé, mesmo nas incertezas. Ter fé é confiar que Deus cuidará de tudo. Joana pergunta a Asher o que houve, e ele diz que está sendo punido por Deus. Joana o incentiva a seguir em frente, mas ele revela que por causa da dívida do pai, não podem mais se casar. Daniel compartilha que Deus falou com Ezequiel e o enviou para espalhar a mensagem entre os exilados, lembrando que Deus está com eles onde quer que estejam. Daniel incentiva Ananias a manter contato com o profeta. Diná diz a Asher que ele não será servo para sempre e que deve confiar em Deus. Asher consola seu pai, dizendo que é forte e conseguirá suportar, e o pai o abraça emocionado. 7 anos depois, Asher é recebido com um abraço pelo irmão Benjamim, que está confiante de que ele deixará de ser servo e será feliz ao lado de Joana, para a alegria de Diná. Rebeca pergunta por que Joana esperou tanto para se casar com Asher, e Joana responde que esperaria por ele a vida toda. Asher continua seu trabalho, relembrando as palavras de Shain para ele e Isaac. Samir e Tamir discutem, e Shain comenta que Asher, mesmo como servo, vale mais que seus filhos. A mãe tenta consolar os filhos e leva uma mensagem do filho para o pai de Iana ler. A rainha espera ansiosa pelo jardim que o rei Nabucodonosor a presenteou, e ele elogia a beleza do lugar, beijando-a em agradecimento. Nitocris continua a humilhar Nabonido, forçando-o a seguir os desejos do filho. Cassaia fala ao marido que planejava um ritual de fertilidade, e Nabuzaradã a tranquiliza, dizendo que não precisa se preocupar tanto. O príncipe Evil Merodach convida Daniel e seus amigos para a cerimônia de inauguração do jardim. Misael brinca que o rei os puniria se não fossem, e Daniel elogia a construção. A rainha de Judá leva o príncipe ao harém, onde Aspenaz o expulsa, deixando Joaquim aliviado. Nabuzaradã conta a Arioque sobre suas escapadas e Arioque o adverte a ser cauteloso. Nabucodonosor pergunta sobre Judá, e Arioque diz que Zedequias continua submisso. Aicão pergunta ao rei se ele refletiu sobre a proposta. Zedequias diz que conhece bem o outro rei e sabe que ele não age por cordialidade, mas uma aliança com Moabitas e Amonitas contra Nabucodonosor seria interessante. Aicão alerta que é muito arriscado e pode ameaçar todo o reino. O rei, cansado de ser vassalo da Babilônia, diz que é ele quem decide. Aicão lembra que não pode quebrar o juramento feito a Deus, mas Zedequias insiste em buscar ajuda do Egito e manda uma mensagem ao faraó. Oziel comenta com Fassur sobre as comitivas estrangeiras que o rei recebeu e especula sobre uma possível traição. Fassur reforça que Zedequias não deve violar o acordo com Nabucodonosor, mesmo que pareça pouco se importar com Deus. Joana tenta vender seus tecidos, mas ninguém compra. Ela não entende por que perdeu a clientela. Absalom insinua que Asher não casou por escolha própria. Joana responde que espera por ele com fé, e Absalom ameaça que Dana deveria aceitar seu convite. Dana comenta que ele a deixa desconfortável. Baruque conta a Jeremias que Zedequias recebeu emissários e teme que planejem algo contra Nabucodonosor. Jeremias lembra que o rei jurou ao Senhor e diz que ninguém pode se opor ao que Deus já determinou. Joana oferece seus tecidos a uma interessada, mas Fassur a afasta, dizendo que os produtos trazem azar. Joana questiona por que ele a persegue, e Fassur a acusa de desviar as pessoas do bem, defendendo o falso profeta Jeremias. Mesmo assim, Joana continua oferecendo seus tecidos. Beroso pergunta a Larsa sobre as plantações, e Larsa diz que estão boas. Beroso responde que espera um resultado excelente, considerando os escravos, e Larsa pede que ele não se preocupe. Beroso comenta sobre diversificar as atividades e pergunta se Larsa sabe de algo. Larsa menciona que o dono da Casa da Lua quer vendê-la, e Beroso se interessa, mas diz que precisa de alguém para cuidar do local e que vai investigar o valor. Shag incentiva o filho a escolher uma jovem nobre e lamenta vê-lo servindo num lugar tão modesto, preocupado com a venda da Casa da Lua. Shai examina uma espada que Asher fez, mas diz que está ruim e manda refazer. Absalom chega com um saco de carvão e o joga em Asher para humilhá-lo. Rabsaris ainda espalha o carvão no chão e diz a Asher para limpar tudo. Asher se mantém firme, dizendo que logo estará livre dessa servidão.
Beroso anuncia o rei ao povo, e Nabucodonosor inaugura uma nova obra em homenagem a Marduk e como presente à sua rainha. O rei e a família real desfilam, acompanhados pela rainha de Judá Daniel e seus amigos. Rebeca pergunta sobre as vendas, e Dana explica que Fassura espalhou rumores contra Joana, até comparando-a com uma víbora. Ilana pergunta se foi só um dia ruim, mas Dana relata que Fassura interrompeu uma venda. Asher ensina seu irmão Benjamim a usar o arco e se lembra do irmão Abel. Benjamim pergunta sobre a relação entre eles, e Asher diz que o amava muito, assim como ama Benjamim. Joana chega e menciona que sente falta de Isaac, e Asher admite o mesmo, lamentando a briga injusta entre eles. Joana espera que Isaac retorne antes do casamento. Asher promete fazer o que for necessário para ela. O cortejo segue, e todos se encantam com o jardim suspenso. A rainha o acha esplendoroso, enquanto o rei mostra cada detalhe. Daniel também elogia, dizendo que é realmente belíssimo. Se gostou do vídeo, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Obrigado!